Olá mais uma vez, aqui é o professor Tiago Oliveira e nós vamos tratar hoje da segunda aula do curso de Filosofia da Ciência da extensão da Unifap. Nesse nosso curso, trataremos especificamente do problema da indução. O problema da indução é um problema importantíssimo na filosofia da ciência, porque se vocês recordarem, na nossa primeira aula, nós mencionamos que o verificacionismo tem como um dos problemas a ser explicado, a ser atacado, é o problema da indução, uma vez que se a verificabilidade é o critério segundo o qual se faz ciência, que não há outro método a não ser a verificação, a confirmação empírica, né, daqueles enunciados, e essa confirmação, se várias observações dão suporte para uma generalização, para uma inferência no qual se tem uma explicação para vários fenômenos observados, ou se faz uma previsão, né, se supõe que de posse de determinados conhecimentos empíricos e procedendo então por uma inferência é possível fazer uma previsão correta, adequada. O problema é justificar como é que a gente pode fazer esse tipo de inferência, como é que a gente garante esse tipo de conclusão e se há racionalidade em garantir isso. Muito bem, se a gente for comparar a dedução e a indução, a gente sabe que alguns argumentos são dedutivos, outros são não dedutivos. Em geral, a gente coloca no mesmo saco vários argumentos não dedutivos, mas que também tem alguma relevância no nosso modo de pensar. A dedução é um tipo de raciocínio muito utilizado na matemática, na lógica, certo? São raciocínios cuja forma lógica garante, né, a validade ou a ausência dessa forma lógica garante a invalidade, né? Nos dá um argumento inválido. O que seria isso? Nas deduções válidas, as premissas, quando verdadeiras, garantem uma conclusão verdadeira. Então, o grande lance da dedução é que se uma dedução é válida e eu tenho premissas verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Então, a capacidade que as premissas têm de transmitir a verdade para a conclusão é a marca da dedução, quando ela é válida, certo? Então, dou aqui dois exemplos de deduções. A primeira é um silogismo disjuntivo, e eles têm esse nome porque tem um ou aí, né? Numa das premissas, você tem alternativas, uma disjunção, a gente chama na lógica, em que A e B são duas proposições simples, certo? Então, supondo que é possível chegar à ilha de barco ou de avião. Se eu não cheguei de avião, eu logicamente cheguei de barco, certo? Essa seria a conclusão, se as premissas forem verdadeiras. Obviamente, se houver uma terceira ou uma quarta maneira de se chegar à ilha, essa primeira premissa é falsa. Mas sendo ela verdadeira, se só é possível chegar à ilha de avião ou de barco, quando sabemos que não é o caso de uma dessas alternativas, logicamente é o caso da outra. Então, esse tipo de argumento, caso as premissas sejam verdadeiras, a conclusão será verdadeira. O que ocorre, no entanto, no argumento 2, aqui eu tenho uma falácia de negação do antecedente. Nessas falácias de negação do antecedente, você tem uma condicional, se A, então B. Então, aqui você coloca uma condição, A é uma condição suficiente para B, basta A ser verdadeiro para B ser verdadeiro também. E, não sendo o caso de A, alguém invalidamente concluirá que não é o caso de B. Por que esse raciocínio é falacioso? Porque é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Vejamos. Vocês sabem que eu sou mineiro, né? Então, se uma pessoa é mineira, então essa pessoa é brasileira. Primeira premissa. Tiago não é mineiro. Logo, Tiago não é brasileiro. O que seria falso. A pessoa pode ser brasileira, basta ter nascido no Brasil, não necessariamente em Minas Gerais, certo? Então, não ser mineiro não é suficiente, não garante a conclusão. Aqui, quando eu coloquei que se alguém é mineiro,
essa mesma pessoa é brasileira. Tá? Então não está dizendo somente se. Se aqui a primeira premissa tivesse sido alguém é brasileiro se somente se nasceu no Brasil. Fulano não nasceu no Brasil, logo fulano não é brasileiro. Aqui estaria correto, tá? Então, você vai perceber que a forma lógica da dedução é a que garante a, a transmissão da verdade das premissas para a conclusão. Caso as premissas, portanto, sejam verdadeiras, a conclusão será. Obviamente, nem todo argumento dedutivo tem premissas verdadeiras, e isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter, mas não é o nosso objetivo nessa aula falar sobre isso, certo? Mas o que ocorre com a indução? As induções não têm aqui esse tudo ou nada das deduções. As induções não são válidas ou inválidas. As induções não são válidas ou inválidas. As induções são fortes ou fracas, conforme a, as premissas deem maior ou menor amparo à conclusão. Porque é sempre um elemento, no caso das induções, um elemento de falibilidade, uma possibilidade da conclusão ser falsa. Então, a indução, por definição, é um argumento que não é dedutivamente válido, certo? Então, as conclusões serão sempre prováveis, nunca garantidas totalmente. Então, nós temos aqui que alguns tipos de induções mais conhecidas, né, algumas formas indutivas mais conhecidas, são silogismo estatístico, generalizações, previsões, a partir de um razoável número de casos, você tem uma previsão, ou você faz uma indução, você enuncia uma lei geral. Então, explicações causais, explicações em geral, né? Por que é que tais fenômenos aconteceram? Aí você infere a partir, você sugere que a melhor explicação para isso seja uma hipótese, e que ela tem grande chance de ser verdadeira, dado o fato de que ela unifica essas explicações, mas você não sabe se essa explicação é a correta. Então, o que acontece, por exemplo, a gente até chama essa inferência de abdutiva. Alguns autores vão marcar uma diferença entre esse tipo de inferência e a inferência indutiva. Mas o fato é de que a ciência depende desses tipos de argumentos, né, indutivos, esses argumentos que partem de várias observações, de várias constatações empíricas, e que tentam, a partir dessas constatações, a partir de um grande número, variado número de evidências, inferir algo mais do que essas evidências podem nos afirmar, nos garantir. Porque você, quando faz uma previsão, por exemplo, você está dizendo algo sobre o que você não conhece, você está inferindo a partir de casos conhecidos, inferindo aquilo que é desconhecido, sugerindo que o que é desconhecido é semelhante àquilo que é conhecido. Então, o futuro ser semelhante, os casos manterão o mesmo padrão, a mesma frequência estatística, assumir que os casos futuros manterão a mesma frequência estatística, é inferir mais do que foi observado, certo? Dar uma explicação, fazer uma previsão, fazer uma generalização, são casos típicos de indução. E esse tipo de raciocínio está muito presente na ciência, e sem isso não se faz ciência. Afinal de contas, lembrando, né, eu não vou analisar todas as amostras de água do planeta para poder inferir que a água ferve a 100 graus Celsius, se depois de um grande e numeroso e sistemática coleta de dados, eu tenho aqui que há um padrão que até hoje não foi rompido, né, que não houve exceções. Eu não tenho por que ficar fazendo mais e mais e mais experimentos desse tipo, porque eu ganho tempo, né, a partir do número de casos muito razoável, muito observados até hoje. Eu tenho aqui um padrão que eu posso sugerir ser um padrão da natureza. Eu posso agora fazer previsões, eu posso fazer uma generalização e assumir que isso é verdade a partir de então, essa generalização é verdadeira a partir de então, de que toda a água ferve destilada, nas mesmas condições, né, no caso de estar no nível do mar, ferve a 100 graus Celsius. Muito bem. E isso para tudo, para várias outras questões, né? Uma estatística na, da, do mundo natural, por exemplo, de um animal, com a frequência com que determinado
animal aparece em determinados tipos de vegetação, etc. Essas questões, a partir do momento que houve vários estudos e você tem aí uma boa base para afirmar que isso é o caso sempre, você tá usando da indução. Então, como a gente falou aqui, a indução ela não é válida ou inválida, ela seria forte ou fraca, porque, claro, poucos casos, poucas amostras, uma amostra não significativa, indica que a sua conclusão é fraca. Então, pode ser muito por acaso você ter lidado com a exceção e não com a regra, e tendo lidado com a exceção e não com a regra, induzir que a exceção é o caso sempre, é a regra sempre, e aí cometer uma falácia, né, indutiva, uma falácia de generalização apressada, ou verificar uma correlação e inferir daí uma explicação causal, quando na verdade é uma mera coincidência. Então, para poder ter base para afirmar que causas, né, e a explicação de um efeito a partir de uma causa, você teria que ter uma base indutiva maior, né, que é a variação das condições, de modo que a única condição que está presente nos casos que estão correlacionados é de fato aquele fator que você quer colocar como fator causal, tá? Dar explicações, obviamente, explicações podem falhar também. Então, a marca da indução é a falibilidade, o que faz, né, a possível, né, falibilidade, o que faz dessa forma de raciocínio, que é muito baseada na experiência, na experimentação, é típica, né, da ciência. Bom, mas vocês vão notar também que a indução ela não é uma mera questão de forma lógica. Se vocês voltarem na dedução, então. A forma A ou B não A, logo não B, é uma forma válida, independente do que sejam A e B aqui. É a forma, e assim como a forma 2 é uma forma inválida aqui, a afirmação, a negação do antecedente é uma forma inválida, né, porque quaisquer que sejam A e B aqui, é, a conclusão não está garantida. O caso é que nas induções, não basta olhar para a forma como elas se apresentam, tem algo além da forma, né, algo que ultrapassa o nível da forma lógica estabelecida. Vejamos esses dois exemplos de indução aqui. A primeira indução aqui tem uma forma que parece razoável, né, do ponto de vista de uma inferência a partir da experiência. Todos os metais observados até hoje dilataram-se sob a ação do calor, primeira premissa. Um grande e variado grupo de tais casos foi examinado sem ocorrência de exceção, segunda premissa. E aí vem a conclusão. Logo, provavelmente todos os metais se dilatarão sob a ação do calor. Você tem sim uma inferência que diz mais do que foi observado. Até agora, os metais observados comportaram-se dessa forma, logo, supostamente, ou provavelmente, isso ocorrerá sempre no futuro. Esse tipo de inferência para o futuro, nesse caso, ou se você preferir colocar na forma causal, né? Logo, o aquecimento causa a dilatação dos metais. Esse tipo de raciocínio diz mais, a conclusão diz mais do que as premissas me permitem dizer. Tudo que a premissa me permite dizer é que, até hoje, o que foi observado foi isso. E a conclusão que eu tiro é que será assim para o futuro. Então, tem alguma coisa faltando, algum elemento que não está presente, né? Mas reparem que essa é uma boa forma de raciocinar. A partir do momento que não há uma exceção, você pode julgar que o aquecimento dilata os metais, porque sempre que são aquecidos, até hoje, se mostraram dilatados. Bom, a indução 2 tem a mesmíssima forma da indução 1. Né? A forma é todo A é B, isso não tem exceção, um grande variado número de casos foi observado, logo, todo A é B. Olha a indução 2, que tem a mesma forma. Todos os cavalos observados até hoje nasceram antes de 2030, primeira premissa. Um grande e variado grupo de tais casos foi examinado, sem ocorrência de exceção, segunda premissa. Logo, provavelmente todos os cavalos nascerão antes de 2030. Conclusão. E o que vocês acham? É uma conclusão que deve ou pode ser tirada a partir
dessa forma lógica? Muito bem. Então, você pode notar que o problema da indução, ele é um problema lógico, mas também um problema de epistêmico, tá? Ele é um problema ao mesmo tempo lógico, porque não é possível exatamente explicitar a forma lógica segundo a qual você tem argumentos fortes ou fracos indutivamente. E, por outro lado, é também um problema epistemológico, porque é um problema de saber como é que se sabe que as coisas serão assim no futuro, como é que se sabe que as coisas, que esse padrão observado é uma regra e não é exceção, como é que se sabe? Tá? O que garante que a repetição, e aí nesse caso o Karl Popper levantou essa crítica, né? O que faz com que uma afirmação universal possa ser garantida a partir de, sei lá, 1 milhão de casos de confirmação? O que garante que 1 milhão e um não será? O que faz com que isso ocorra? Certo? Então, para isso, a gente vai ver um pouco do, do argumento, do problema da indução proposto por um filósofo moderno chamado David Hume. O David Hume tem a data de nascimento e de morte dele, século XVIII. Escreveu 2 livros interessantes sobre um tratado da natureza humana e o segundo, um ensaio sobre o entendimento humano. E nesse ensaio sobre o entendimento humano, ele problematizou os argumentos indutivos. Tá? O Hume é empirista e, portanto, ele acredita que a origem do conhecimento é empírica e que a lógica só tem papel instrumental, né? Só tem papel, não tem papel significativo em nos dizer como o mundo é, mas é só um papel operativo, né? A partir das ideias que nós adquirimos a partir da experiência, nós somos capazes de articular logicamente essas ideias. Então, esse seria o único papel da lógica, da razão, né? Para ele, é um papel mais instrumental, portanto. Ele vai problematizar a indução, e aqui eu peguei alguns exemplos de raciocínios indutivos da forma Humeana, né, de indução, de que você tem, sim, observação de numeroso e variado grupo de casos, né, ou a repetição desses casos com muita frequência, né, e pelo hábito nós esperamos que isso ocorra sempre, novamente, tá? Então você tem aí na indução o sol nasceu todos os dias e a conclusão o sol nascerá amanhã. O que me garante que o sol nascerá amanhã? O fato de que o sol nasceu todos os dias. Então, essa experiência frequente do sol nascer todos os dias me faz esperar o sol nascer amanhã. No 2, mesma coisa. Todos os peixes observados até hoje tinham guelras. Logo, todos os peixes possuem guelras. Aqui eu faço uma generalização humeana. A gente chama de indução enumerativa, né? Esse peixe, esse peixe, esse peixe, esse peixe tem guelras, logo todos têm. Né? Obviamente, se um peixe descoberto no futuro não tiver guelras, isso cai por terra. E 3. Todas as vezes que o metal foi aquecido, ele se dilatou. Conclusão, sempre que o metal for aquecido, ele se dilatará. Também próximo daquele exemplo 1 do slide passado, certo? Muito bem. O que Hume, então, está sugerindo aqui? Que há um elemento que está faltando nessas inferências, que corresponde a essa premissa 2 aí que eu assinalei de interrogações. Qual seria essa premissa? Segundo Hume, a premissa seria a uniformidade da natureza. Nós só podemos concluir que o sol nasceu do sol nasceu todos os dias, concluir que o sol nascerá amanhã, se a gente assumir uma segunda premissa de que o futuro será como o passado, ou um princípio de uniformidade da natureza, que a natureza não se modificará ou não se modifica, e que aquilo que era verdadeiro no passado será no futuro. Isso também no 2, né? Se o futuro for como o passado, se a natureza for de tal modo uniforme,
A partir do fato de todos os peixes observados terem guelras, você tem um padrão que você pode concluir que todos têm. Todas as vezes que o metal foi aquecido, esse dilatou, né? A natureza é uniforme, logo, sempre que o metal for aquecido, ele se dilatará. Essa previsão, né? E essa explicação causal também, que o calor causa a dilatação do metal, eles estão todas essas formas de inferência estão baseadas no princípio de uniformidade da natureza. E o problema é que, se eu quiser explicar como a indução funciona, então eu preciso recorrer à uniformidade da natureza. Mas o que Hume mostrou é que, para explicar a própria uniformidade da natureza, eu vou precisar de um argumento indutivo. O que me faz inferir que a natureza é uniforme? É um grande e variado número de casos observados em que o futuro foi como o passado no passado. É que no passado essas coisas não se modificaram e, portanto, por indução, elas não se modificarão no futuro. Portanto, o problema da indução exposto por Hume é que a indução, enquanto forma argumentativa, depende da uniformidade da natureza. Mas afirmar a uniformidade da natureza depende de um processo indutivo. E isso seria um ciclo vicioso. Dessa forma, eu não tenho uma justificação para a indução, porque eu estou girando em círculos. A indução depende da uniformidade, a uniformidade depende da indução, portanto, eu não tenho aqui. É como se eu dissesse: a indução depende da indução. E dizer que a indução depende da indução é uma tautologia, não é uma afirmação sobre a realidade, não é uma afirmação que possa ser embasada na realidade. Isso constitui um problema para todo mundo, como Hume, que espera que o conhecimento tenha uma base empírica e que o conhecimento seja derivado da nossa experiência, das nossas observações, certo? Este constitui, portanto, um problema sério para a ciência e demanda uma resposta por parte dos filósofos da ciência de como é que funciona a indução, de que modo se resolve esse problema, né, que o Hume colocou. Também outros autores tentaram, não vou entrar nesses detalhes, mas é muito parecido com aquela forma do cavalo apresentada, né? Se a gente tem uma questão temporal aí colocada, né, até uma determinada época, um certo grupo de esmeraldas é verde, depois de uma determinada época tem um outro nome para isso. Uma resposta para esse problema levantado por Hume, também por outros autores, pode ser encontrada no Karl Popper, o qual já mencionamos na primeira aula. Karl Popper, como vocês se recordam, ele propõe que o método científico é um método de conjecturas e refutações. E, nesse sentido, se os testes são feitos não para confirmar indutivamente uma hipótese, mas para refutar empiricamente uma hipótese, o método estabelecido aqui seria um método dedutivo. Você pode ver o nome correto dessa forma argumentativa, se A, então B, não B, logo não A, é o modus tollens. Então, supondo que A aqui seja uma hipótese ou a conjectura, e B seja uma consequência lógica dessa conjectura. É uma previsão feita por essa conjectura. A não ocorrência de B implica que A é falso. E isso aqui é um argumento válido, chamado modus tollens. Então, Popper diz que, se você adota o critério de conjecturas e refutações e o método científico como sendo um método de conjecturas e refutações, você não depende mais da indução para produzir conhecimento substantivo sobre a realidade. Você tem conhecimento da realidade, um conhecimento negativo, talvez dizendo assim, dedutivo. Por quê? Porque você sabe quais conjecturas são falsas e sabe quais conjecturas até agora têm resistido às tentativas de refutação. Você não sabe se elas são verdadeiras, mas à medida que as novas conjecturas precisam abarcar as conjecturas anteriores naquilo em que elas acertaram
e abarcar também os fenômenos que refutaram a conjectura anterior, você tem um crescimento exponencial, não exponencial, você tem um crescimento do conhecimento científico pela eliminação do discurso falso. Você vai crescendo aí o conteúdo empírico à medida que novas conjecturas são formadas. Dessa forma, nós não precisamos da indução, então é como se a gente tivesse varrido por debaixo do tapete o problema da indução. Isso se alguém assume esse método do Popper. E eu disse que o Popper tinha um problema na primeira aula e não dei sequência a isso, porque firmei naquele momento em que a gente faria isso nessa segunda aula sobre o problema da indução. O caso é que se o Popper estivesse certo, né, cada hipótese seria testada isoladamente. Mas há uma tese de um físico francês, eu não sei como pronuncia o nome dele, se é Durkheim ou Diem, Pierre Diem. E o lógico americano Willard Quine, eles sugerem que as nossas que as hipóteses estão entrelaçadas como nós, né, de numa rede de crenças, uma teia de crenças, tá? Que todas as nossas hipóteses são testadas conjuntamente com crenças de fundo, com hipóteses auxiliares e nunca isoladamente. Então, o modus tollens, como propõe o Karl Popper, não seria uma descrição correta do que ocorre. O que ocorre é um conjunto todo que é testado. Então, nós teríamos um conjunto formado pela hipótese central, mais as hipóteses auxiliares, mais as crenças de fundo, que se isso tudo se esse conjunto, se essa rede de crenças é verdadeira, então há uma conclusão lógica que é P. Há aí uma, uma consequência lógica que se espera que ocorra no mundo. A não ocorrência, né, disso, ou uma instância proibida por isso, né? Se esse conjunto todo de hipóteses centrais, mais auxiliares, mais crenças de fundo, resulta na proibição de um determinado fenômeno, e esse fenômeno acontece, o caso é, então, que esse conjunto é falso. Esse conjunto formado por hipótese, mais hipóteses auxiliares, mais crenças de fundo, esse conjunto sendo falso, nós não sabemos dizer, simplesmente por essa operação de falsificação, qual elemento dentro desse conjunto é que é falso. Se o que é falso são as crenças de fundo, ou se são as hipóteses auxiliares, ou se são, de fato, a hipótese que foi aventada para esse fim. Mas o fato é que a hipótese pode estar certa, né? E alguma crença de fundo errada, e que está tão arraigada na cabeça dos cientistas, das pessoas em geral, que não é questionado, ou uma hipótese auxiliar, ou aí vai. Pode ser que crenças de fundo precisem ser modificadas em arranjos teóricos, né, no futuro, certo? Bom, há também uma tentativa de resposta ao problema da indução vinda do campo mais empirista, tá? De um campo mais ligado à probabilidade. Tá? Esse tipo de resposta mais probabilista, um exemplo desse tipo de resposta é que vocês vão ver aí, estão vendo já. Um tipo de resposta, então, que pode ser dado no campo probabilístico para o problema da indução é chamado de Bayesianismo. Bayes é o nome, Thomas Bayes é um matemático amador, né, do século XVIII, que teve publicado um teorema cuja conclusão está aqui nesse slide, tá? Que a probabilidade de uma hipótese dada a evidência é igual à probabilidade da hipótese, a probabilidade prévia da hipótese, vezes a probabilidade da evidência dada a hipótese, dividido pela probabilidade da evidência. Olha, pode parecer muito técnico isso aqui, e eu não vou ter tempo, obviamente, de provar o teorema aqui.
Mas o que está envolvido na ideia toda, né, que o Bayes levanta, é tudo matemático, tá, gente? Isso aqui. Você tem a ideia de probabilidade condicional. O que está em jogo aqui, antes de explicar melhor essa equação, o que está em jogo quando se fala de Bayesianismo? É a ideia de probabilidade condicional. Então, isso na teoria da probabilidade, isso já é previsto, tá? A probabilidade de dois eventos serem eventos independentes acontecerem é a multiplicação de ambos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou fazer dois lançamentos de dados. Ó, só para ficar mais claro essa questão, então, de uma probabilidade condicional, é o que tá por trás, então, desse teorema, é a ideia de probabilidade condicional. Quando é que ocorre uma probabilidade condicional? Né? Se você pegar, por exemplo, um dado, o lançamento de um dado de 6 lados, um dado que tem 6 lados, cada número desse dado tem 1/6 de chance, 1/6, de ficar né, de cair para cima, né? Com esse lado para cima. Então, nós temos 1/6 de chance de cair 1/6 de chance de cair 2, e assim sucessivamente. E claro, se eu lanço dois dados, esses lançamentos são independentes, já que o que ocorre num dado não tem nada a ver com o que ocorre no outro. Se eu lançar, por exemplo, dois dados, para os dois dados darem um número 4 cada um, a probabilidade, nesse caso, é uma probabilidade em que vou multiplicar as chances. Eu tenho 1/6 de tirar 4 num dado, 1/6 de tirar dado no outro, eu tenho 1/36, que é 1/6 vezes 1/6, de chance de tirar 4 em ambos os dados. O que vale para lançamentos de dados quando os resultados são independentes não é o mesmo que vale para quando os resultados dependem uns dos outros. Entra em jogo justamente a ideia de probabilidade condicional. Então, na probabilidade condicional, eu não multiplico simplesmente as chances, mas eu tenho que excluir daí as chances que já foram computadas no primeiro lançamento. Então, é claro que se eu quero jogar um dado e tirar aqui um número que seja par e primo ao mesmo tempo, eu tenho que as chances de qualquer número é 1/6, né? Mas a chance de ser um número primo é de 4/6, já que são 4 números primos, né, de 1 a 6. Nós temos o 1 que é primo, o 2 que é primo, o 3 que é primo e o 5 que é primo. Então, 4 e 6 não são. Daí, então, já tem a chance de 4 em 6 para poder tirar um número primo. Mas para tirar um primo que seja par também, eu teria que, adicionalmente, teria que multiplicar por uma chance, mas nesse caso a chance seria condicional. Porque quais são as chances de eu ter um número par e primo? Ou um número par dado que é primo, num lançamento desse? Ó, o único par que é primo é o 2, certo? Mas eu tenho 4/6 de chance de ser primo. E 1/4, dentro desses primos, de ser o 2. Dos 4 primos, só o 2 é par, certo? Então eu vou multiplicar esse 1/4 vezes a chance de ser primo. Aqui já muda um pouco a história. Eu também posso multiplicar as chances de um número ser par, nesse caso são de 1/2, né? Já que a metade dos números aqui é par e a outra metade é ímpar, eu tenho uma chance de 50% de tirar um par. Ao passo que para tirar um primo, dentre os pares, eu teria 1/3, que é a ideia de que é par dado que é primo. Então, as chances, o cálculo aqui, eu utilizaria a multiplicação da probabilidade de 1/2 de ser par, vezes a probabilidade de 1/3 de ser primo, dado que é par. Então, essa ideia de que
probabilidade condicional, a probabilidade de alguma coisa ser verdadeira, dada a verdade de outra coisa, dado o fato de que outra coisa também ocorre, é o que a gente vai chamar de probabilidade condicional e que vai ser importantíssima para entender esse teorema de Bayes. Eu não vou falar do teorema, óbvio, assim, eu não vou provar o teorema aqui, acho que não cabe nesse curso essa prova, mas é importante simplesmente entender essa noção de probabilidade condicional. Quando entra em jogo um dado ser verdadeiro implica em algum aumento de probabilidade no outro caso, ou diminuição no caso, de outro fator, tá bom? Então, o que está em jogo aqui nesse conteúdo sobre o bayesianismo, eu não vou ficar pensando muito, querendo provar aqui o teorema, mas o teorema, do ponto de vista formal, matematicamente, algébrico, é perfeito, tá? Mas entra em jogo essa ideia de probabilidade condicional. A hipótese ser verdadeira dada a evidência. Uma vez a evidência acontecendo, a hipótese tem uma chance diferente do que seria a própria, a própria probabilidade prévia da hipótese. Essa probabilidade prévia da hipótese, então, é a expectativa, né, do agente que está testando aquela evidência, tá? Que está testando essa hipótese. O que seria, então, a probabilidade prévia da hipótese seria um valor arbitrário, muitas vezes. Mas não tem problema se for um valor arbitrário, porque matematicamente funciona da mesma forma, tá? A questão é a seguinte: a minha probabilidade condicional da evidência dada a hipótese é igual à probabilidade prévia, a probabilidade da hipótese ser verdadeira, independente de qualquer outro fator, multiplicado pela probabilidade condicional da evidência dada a hipótese. O que seria essa probabilidade condicional? Quais são as chances de essa evidência ocorrer, dado que a hipótese é verdadeira? Então, essa aqui é uma medida do que a hipótese previu. Se a hipótese previu um fenômeno que ninguém conhece, mas que seria o caso se essa hipótese fosse verdadeira, você tem aqui uma probabilidade altíssima, no caso 1, né? Se essa evidência for uma conclusão lógica, uma consequência lógica da hipótese, essa probabilidade é 1. Só lembrando, né, probabilidades variam de 0 a 1, sendo 0 impossível e 1 necessário, tá? Então, no caso a hipótese seja verdadeira e a evidência seja, portanto, uma consequência lógica, essa probabilidade posterior será 1. Ou algo muito próximo disso, se, por exemplo, se houver uma previsão que acerta em 80% o que a hipótese vai se mostrar, certo? Dividido pela probabilidade prévia da hipótese. Também é independente, né? É indiferente. Se for uma hipótese já conhecida, portanto, ela já tem uma probabilidade mais alta, porque essa evidência, sabemos quando uma determinada evidência acontece, independente da hipótese, a chance disso acontecer independente da hipótese varia conforme essa evidência seja conhecida ou desconhecida, se for uma evidência nova ou se for algo já conhecido do pesquisador. Enfim, do ponto de vista, então, matemático, que é o que me interessa aqui nessa explicação, a probabilidade condicional ela será maior se a probabilidade prévia da evidência for menor, certo? E ela vai ser maior também se o que é necessário aqui é que ela seja maior do que a expectativa da hipótese, do que a prévia, aquilo que se julgava dessa hipótese ser verdadeira, independente de evidência acontecer ou não. Então, se a minha probabilidade condicional, dada a evidência, a minha hipótese apresenta uma probabilidade maior do que a probabilidade prévia, isso mostra que a evidência atuou para, em certa medida, confirmar aquela hipótese, certo? E aí quando eu for fazer um novo teste, eu vou adotar não mais aquela probabilidade prévia, mas o valor da probabilidade da hipótese dada a evidência que já se conheceu do futuro. Então, esses ajustes vão sendo feitos no corpo né,
esses ajustes vão sendo feitos na crença dos pesquisadores, de modo a variação, depois de um grande número de casos, ficar cada vez mais próxima de uma convergência entre mesmo pessoas que partem de princípios diferentes, porque a ideia aqui é que essa probabilidade prévia ela é subjetiva, tanto da evidência quanto da hipótese, né? O que vai contar muito, então, porque principalmente se a probabilidade prévia da hipótese for baixa, e da evidência for baixa, o que vai contar muito mesmo para o aumento da probabilidade condicional é a evidência concordar com a hipótese. É esse teste resultar numa concordância muito grande da evidência com a hipótese, o que vai aumentar a minha probabilidade condicional da hipótese dada a evidência e que mais tarde vai ser considerada a prévia. Então, se eu já sei de várias evidências que confirmaram determinada hipótese, o novo teste será com probabilidade prévia mais alta. Então, é assim que vai atuar o bayesianismo para uma teoria da confirmação, tá? O corpo de evidências vai contribuir para a confirmação de uma hipótese somente nos casos em que a probabilidade condicional, a probabilidade da hipótese ser verdadeira caso a evidência seja verdadeira, for maior do que a probabilidade prévia dessa hipótese. E o que aritmética? Isso ocorre quando, aritmeticamente falando? Quando a probabilidade prévia, né, da evidência for baixa, embora ela seja, a evidência seja provável, dado H, se H for verdadeiro, se a hipótese for verdadeira. Isto é, quando a probabilidade condicional de E dado H é alta. Bom, isso vai combinar muito bem com algumas intuições sobre a confirmação empírica, a de que novas evidências e as evidências surpreendentes, obviamente, contribuem para confirmar uma hipótese. Então, pegando esse primeiro traço aqui, de que se a minha probabilidade prévia da evidência for baixa, eu vou ter uma probabilidade condicional mais alta da evidência dada, da hipótese dada a evidência. Isso, claro, se eu tiver uma previsão surpreendente de a minha hipótese surpreendentemente ela diz, por exemplo, que a luz faz curva na presença de corpos de grande massa, como foi o caso de Einstein, né, da teoria da relatividade de Einstein. Então, quando são performados os testes e aquilo que não se esperava, que é a luz fazer curva na presença do Sol, esse foi no eclipse solar que foi visto isso, tá no Brasil, em Sobral. Então, essa convergência entre o que a hipótese previa e o que ocorreu, e o fato de que essa ocorrência era surpreendente, tornou essa hipótese bastante confirmada, ao passo que várias outras evidências que essa hipótese também preveria, mas que estavam já previstas na lei da gravitação do Newton e etc., seriam evidência antiga, elas não contariam tanto para a confirmação da teoria da relatividade quanto esse eclipse com esse tipo de corpo de evidências que era surpreendente. Então, o primeiro passo é justamente a probabilidade prévia da evidência ser baixa. Essa proposta também captura o fato, né, ou a ideia, de que o grau de confirmação pode variar com o crescimento dos dados disponíveis. Porque a cada novo teste, essa probabilidade condicional ela pode aumentar ou diminuir. Né? O caso é que, com muitos testes feitos, e se o cientista vai atualizando a probabilidade condicional a partir das evidências que ele já tem disponíveis, isso vai convergindo para mais ou para menos, ou para dar uma base de confirmação maior ou menor para uma hipótese. Isso seria uma resposta ao problema da indução a partir de um ponto de vista mais probabilístico, tá certo? Seria também uma tentativa. Também tem seus problemas, obviamente. Um dos grandes problemas do bayesianismo porque ele estabelece que é racional assumir uma probabilidade como probabilidade condicional, como nova probabilidade prévia da hipótese, a antiga probabilidade condicional que ele obteve a partir da evidência, mas isso só ocorre, e essa convergência de valores só ocorre se os cientistas partirem de
de, de expectativas mais ou menos realistas, mais ou menos moderadas acerca daquela hipótese. Portanto, se alguém for um hilmiano obstinado e vai dizer que Galileu não provou nada acerca do movimento porque não está provado que a natureza é uniforme, então ele vai ter sempre uma probabilidade muito próxima ele vai partir de uma probabilidade prévia muito próxima de zero, sempre. Isso vai ser muito complicado, porque nada vai confirmar para ele que o Galileu está certo. Bom, e dessa forma a gente encerra essa segunda aula sobre o problema da indução, mostrando como há tentativa de solução tanto de um lado mais do lado falsificacionista, em que se propõe um método dedutivo, e aí se varre o problema para debaixo do pano, e uma tentativa também probabilística de resolver, mas todas elas têm algum ponto, né, de fracasso em explicar. É isso que torna a filosofia muito interessante, né? Nós continuaremos debatendo. Há vários problemas que são levantados, a gente pode depois deixar na bibliografia do curso sobre o bayesianismo, como há problemas do falsificacionismo, e parece que a indução continuará sendo uma questão a ser pensada, como é que funciona, porque afinal de contas os cientistas são muito bons em fazer previsões, em dar explicações e fazer generalizações, né? O lance é saber de que modo eles fazem isso, o que torna essa prática uma prática adequada e uma prática racional. Muito bem, a gente encerra esse vídeo. Eu consegui fazer finalmente essa aula ficar menor do que a passada, que realmente ultrapassou muito minha expectativa do tamanho. E a gente volta na próxima aula, na aula 3, para falar um pouco de explicação, leis científicas e o problema da causalidade, tá? Um abraço, até a próxima.